O sol já se infiltrava pelas amplas janelas do edifício Atlântico, um dos mais imponentes de Copacabana, refletindo nos mármores italianos e cristais que decoravam o saguão principal. O aroma de flores frescas se misturava ao cheiro de produtos de limpeza enquanto Maria Aparecida Santos, 48 anos, esfregava incansavelmente o piso que já brilhava, como se ainda não estivesse perfeito bastante. Mais força nesse canto, Maria. Ontem a esposa do 1402 reclamou que viu uma mancha aqui. A voz estridente de Augusto Mendonça, o gerente administrativo do condomínio, cortou o silêncio da manhã. Um homem de meia-idade, cabelos perfeitamente alinhados e terno impecável, que parecia fazer questão de mostrar sua autoridade a cada oportunidade. Já limpei 3 vezes, seu Augusto. Acho que é reflexo da luz mesmo, respondeu Maria, passando as costas a mão na testa para enxugar o suor, enquanto ajeitava o uniforme azul claro já desbotado de tanto uso. Reflexo? Agora você entende de física também. O gerente soltou uma risada seca, olhando para 2 moradores que acabavam de sair do elevador. Nossa faxineira aqui é uma cientista disfarçada, sabiam? Os moradores, um casal de meia-idade vestido com roupas de ginástica de marca, desviaram o olhar, constrangidos, mas não intervieram. Maria engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. 7 anos trabalhando naquele prédio e ainda era tratada como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse um problema. Desculpe, seu Augusto. Vou limpar novamente, murmurou, abaixando a cabeça. É o mínimo que se espera. E, por favor, termine antes das 9. O pessoal da decoração vai chegar para preparar o evento beneficente de hoje à noite. O gerente ajustou a gravata, consultando seu relógio de pulso dourado. Ah, e não se esqueça de usar a entrada de serviço quando for embora. Ontem te vi saindo pela porta principal. O saguão começou a ganhar movimento. Era uma terça-feira de maio de 2017 e o vai-vem de moradores aumentava a cada minuto. Maria continuou seu trabalho, sentindo os joelhos doerem pelo tempo prolongado agachada no chão frio. Suas mãos, ásperas pelo contato constante com produtos químicos, apertavam o pano com força. Sabe o que eu acho engraçado? Augusto voltou a falar, agora em tom mais alto, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Como algumas pessoas não entendem seu lugar no mundo. Ele olhou diretamente para Maria. Veja esse piso. Custou mais que 5 anos do seu salário. Cada peça veio diretamente da Itália. E mesmo assim, parece que você não consegue limpá-lo direito. O saguão ficou em silêncio. 3 moradores que aguardavam o elevador viraram-se para observar a cena. Uma senhora idosa franziu o senho, visivelmente incomodada, mas permaneceu calada. Estou fazendo o melhor que posso, senhor, Maria respondeu, a voz quase um sussurro. Seu melhor claramente não é o suficiente. Talvez devêssemos reconsiderar sua posição aqui, ameaçou o gerente. O coração de Maria acelerou. Aquele emprego era tudo o que tinha. Com 2 filhos na faculdade, conquista que ela considerava seu maior triunfo, e o aluguel sempre atrasado no pequeno apartamento na Pavuna, perder o trabalho seria catastrófico. Por favor, seu Augusto, preciso desse emprego, ela disse, finalmente levantando o rosto. Seus olhos escuros, normalmente doces e acolhedores, agora brilhavam com lágrimas contidas. Então prove que merece estar aqui, respondeu ele secamente. Nesse momento, o movimento no saguão aumentou consideravelmente. Um grupo de pessoas deixava o salão de festas após uma reunião matinal. Entre eles, uma jovem mulher de terno vermelho, Carla Mendes, advogada do 1001, observou a cena com indignação crescente. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, aproximando-se. Apenas garantindo que o serviço seja feito corretamente, doutora, Augusto respondeu, mudando instantaneamente o tom para algo mais profissional e menos hostil. Parece mais se você está humilhando uma funcionária em público, Carla rebateu, cruzando os braços. O gerente forçou um sorriso. A senhora não entende. Temos padrões neste edifício. Entendo perfeitamente, respondeu Carla. Inclusive entendo de assédio moral no ambiente de trabalho. Quer discutir isso juridicamente? O rosto de Augusto empalideceu. Outras pessoas agora paravam para observar. Maria,
Ainda ajoelhada, sentia-se exposta, como se estivesse no centro de um palco sob holofotes impiedosos. Não é necessário, doutora. Estávamos apenas... Estou vendo o que estavam fazendo. Carla o interrompeu. Depois, voltando-se para Maria. Você está bem. Antes que Maria pudesse responder, a porta giratória do edifício se moveu, dando passagem a um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno azul marinho perfeitamente cortado. Roberto Souza Santos, o proprietário do edifício, raramente visto pelos funcionários, entrou no saguão com passos firmes. — Que aglomeração é essa? Perguntou ele, sua voz grave ecoando pelo ambiente. — Nada importante, doutor Roberto. Augusto apressou-se em responder. Apenas uma questão de manutenção. Roberto olhou ao redor, notando a faxineira ajoelhada, o rosto marcado por uma mistura de humilhação e medo. Algo naquela cena o incomodou profundamente, mas ele não conseguiu identificar o que. — Continuem, disse ele, caminhando em direção aos elevadores. Quando passou por Maria, ela manteve o olhar baixo, como sempre fazia quando cruzava com os moradores mais importantes. Mas desta vez, algo a fez levantar os olhos por um breve segundo. Roberto parou abruptamente. Havia algo naquele olhar, uma dignidade silenciosa, uma força contida, que lhe pareceu estranhamente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha, como se uma memória distante tentasse emergir. — Qual é o seu nome? Perguntou ele, virando-se para Maria. — Maria Aparecida Santos, senhor, ela respondeu, surpresa com a pergunta inesperada. Roberto franziu a testa, como se tentasse lembrar de algo importante. Aquele nome, aqueles olhos, um flash de memória, chuva forte, metal retorcido, dor lancinante, uma voz suave dizendo: vai ficar tudo bem, aguente firme. Passou rapidamente por sua mente. — Você sempre trabalhou aqui? Perguntou, sua voz agora menos firme. — 7 anos, senhor, respondeu Maria, ainda confusa com a tensão súbita. Roberto assentiu lentamente, ainda perturbado por aquela sensação de reconhecimento. Sem dizer mais nada, continuou seu caminho até o elevador, deixando para trás o saguão em completo silêncio. Maria voltou ao trabalho, sentindo todos os olhares sobre ela. O gerente, visivelmente desconfortável, afastou-se murmurando algo sobre verificar a entrega de correspondências. O que ninguém sabia, nem mesmo Maria, era que aquele breve encontro acabará de despertar uma lembrança que mudaria para sempre o destino de ambos, uma lembrança de 7 anos atrás, quando seus caminhos se cruzaram em circunstâncias completamente diferentes, numa noite chuvosa que Roberto passará anos tentando esquecer. Roberto fechou a porta do apartamento 2001 e encostou-se na parede do corredor, sentindo o coração disparado. Aqueles olhos, aquela voz. Impossível. Depois de tantos anos, seria mesmo ela? O elevador particular o levou ao último andar, onde mantinha seu escritório. Assim que entrou, afrouxou a gravata e abriu as portas da varanda. A brisa do mar de Copacabana geralmente o acalmava, mas não hoje. Hoje, o passado que ele tanto tentou enterrar voltava como uma onda violenta. — Cancele meus compromissos da manhã, instruiu sua secretária pelo interfone. Precisava ficar sozinho. Sentado em sua poltrona de couro italiano, Roberto fechou os olhos e permitiu-se retornar àquela noite de março de 2010. A noite que mudou tudo. Rio de Janeiro, 2010, Estrada da Barra da Tijuca, 23h42. A chuva castigava o asfalto com uma fúria rara naquela noite. Roberto dirigia seu Mercedes conversível, agora com a capota fechada, voltando de uma festa de inauguração de mais um de seus empreendimentos. O trânsito, apesar do horário, estava intenso por causa da tempestade. Deveria ter aceitado a carona do motorista, murmurou para si mesmo, ajustando o retrovisor. A música clássica que tocava no rádio contrastava com o som violento da chuva contra o teto do carro. Roberto aumentou o volume, tentando ignorar o cansaço após 16 horas de trabalho. Aos 45 anos, já era um dos maiores empresários do setor imobiliário do Rio, dono de 5 prédios de luxo e com projetos em 3 estados. O preço do sucesso era pago em noites sem dormir e relacionamentos fracassados. Seu celular tocou. Era Helena, sua ex-esposa, provavelmente para discutir mais uma vez sobre a pensão do filho que quase não via. — Não agora, disse, rejeitando a chamada.
Foi nesse momento que tudo aconteceu. Um caminhão desgovernado surgiu na pista contrária, derrapando na chuva, atravessando o canteiro central. Roberto virou bruscamente o volante, tentando evitar a colisão frontal. O Mercedes rodopiou na pista molhada, capotando uma, duas, três vezes antes de parar, destruído, com as rodas para cima, na calçada. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Roberto, preso pelo cinto de segurança, sentiu um líquido quente escorrer por seu rosto, sangue misturado à água da chuva que entrava pelo vidro quebrado. A dor era insuportável. Tentou mexer as pernas, mas não conseguiu. O pânico começou a sufocá-lo. Socorro! Tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Ao longe, sirenes. Pessoas gritavam. Alguém falava ao telefone, pedindo uma ambulância. Tem gente presa nas ferragens. E então, uma voz, suave, porém firme. Consegue me ouvir, moço? Não se mexa. Estou aqui com você. Roberto entreabriu os olhos. Na penumbra, viu o rosto de uma mulher negra, de meia idade, os cabelos cacheados parcialmente cobertos por um gorro de lã encharcado. Ela estava ajoelhada no asfalto molhado, se contorcendo para alcançá-lo através da janela quebrada. Meu Deus, não consigo, minhas pernas, balbuciou ele. Calma, respire devagar. Me chamo Maria. Trabalho no hospital aqui perto. Estava voltando para casa quando vi o acidente. Maria Aparecida, na época com 41 anos, voltava do segundo turno como auxiliar de limpeza no Hospital Municipal Miguel Couto. O ônibus em que estava parou por causa do acidente e ela desceu correndo para ajudar, ignorando a chuva torrencial. Preciso tirar você daí, disse ela, avaliando a situação. O carro pode pegar fogo. Não consigo me mexer, repetiu Roberto, o medo crescendo a cada segundo. Maria olhou ao redor. As pessoas mantinham distância, com medo de explosão. Os bombeiros ainda não haviam chegado. Ela tomou uma decisão. Vou entrar aí. Vou cortar seu cinto e te puxar para fora. Vai doer, mas é necessário. Sem esperar resposta, Maria se espremeu pela janela quebrada, ignorando os cacos de vidro que cortavam seus braços. O cheiro de gasolina ficava mais forte. Não havia tempo a perder. Tenho um canivete na bolsa. Meu filho é escoteiro, explicou, tentando distrair Roberto enquanto cortava o cinto de segurança. Ele sempre diz que devemos estar preparados. Roberto gemeu quando o cinto cedeu, deixando todo o peso de seu corpo suspenso. Maria, com uma força que nem ela sabia possuir, segurou-o pelos braços. Quando eu contar até 3, vou te puxar. Vai doer, mas você precisa aguentar. 1, 2, 3. O grito de Roberto ecoou na noite chuvosa. Maria o arrastou para fora do carro amassado, centímetro por centímetro, ignorando o próprio corpo que protestava com o esforço. Quando finalmente conseguiu tirá-lo completamente, ambos caíram no asfalto molhado. Conseguimos, sussurrou ela, a respiração ofegante. Aguente firme. A ajuda já está chegando. Roberto, semiconsciente, viu o rosto de Maria como uma imagem borrada. A chuva lavava o sangue de ambos. Ela removeu o próprio casaco e o colocou sobre ele, tentando protegê-lo do frio. Vai ficar tudo bem. Aguente firme, repetia, segurando sua mão. Não mais que 2 minutos depois, um estrondo. O Mercedes explodiu, lançando chamas para o céu noturno. O calor da explosão atingiu os dois, mesmo a vários metros de distância. Maria cobriu o corpo de Roberto com o seu próprio, protegendo dos estilhaços que voavam. Foi a última imagem que Roberto teve antes de perder a consciência. Aquela desconhecida, arriscando a própria vida para salvá-lo. Quando acordou 3 dias depois no hospital, Roberto estava sozinho em um quarto privado. Seus sócios, sua ex-esposa, até seu filho de 15 anos apareceram para visitá-lo. Mas a mulher que o salvou, nenhum sinal. Quem me tirou do carro? Havia uma mulher. Perguntou a enfermeira. Não sei dizer. Senhor. Quando os paramédicos chegaram, o senhor já estava fora do veículo. Alguém deve ter ajudado, mas não ficou para receber crédito. Roberto passou semanas no hospital. 2 cirurgias na coluna, fisioterapia intensiva. Os médicos diziam que foi um milagre,
não ter ficado paralítico. Quando teve alta, usava muletas, mas estava vivo. Por meses, tentou encontrar sua salvadora. Colocou anúncios nos jornais, ofereceu recompensa. Nada. A mulher havia desaparecido como um anjo que cumpre sua missão e parte. Com o tempo, a busca se tornou menos intensa. A vida seguiu. Roberto construiu o Edifício Atlântico em Copacabana, seu projeto mais ambicioso até então. A lembrança daquela noite foi sendo empurrada para o fundo de sua mente. Até hoje. Até aqueles olhos. Aquela voz dizendo, vai ficar tudo bem, aguente firme. Roberto abriu os olhos, voltando ao presente. 7 anos haviam se passado. Seu coração ainda batia acelerado com a revelação. Maria Aparecida Santos, sussurrou, o nome finalmente fazendo sentido. Depois de todo esse tempo. Levantou-se decidido. Era hora de fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O despertador tocou às 4h15 da manhã, como todos os dias. Maria Aparecida esticou o braço para silenciá-lo antes que acordasse Dona Jurema, a vizinha idosa com quem dividia as paredes finas do conjunto habitacional na Pavuna. O pequeno apartamento de 2 quartos, conquistado após anos pagando aluguel em condições ainda mais precárias, era seu refúgio e sua prisão. Mais um dia, meu Deus, sussurrou, sentando-se na beirada da cama e sentindo as costas protestarem. Aos 48 anos, seu corpo carregava o peso de décadas de trabalho braçal. Levantou-se no escuro para não incomodar Joaquim, seu filho caçula de 19 anos, que dormia no sofá da sala desde que o quarto menor passou a ser ocupado por caixas de doces que Luísa, sua filha mais velha de 22 anos, produzia para vender na faculdade. No banheiro apertado, Maria lavou o rosto com água gelada. O chuveiro elétrico havia queimado na semana anterior, e o dinheiro para o conserto só viria no próximo pagamento. Mãe! A voz sonolenta de Luísa veio do corredor. Já está de pé. Volte a dormir, filha. Ainda é cedo, respondeu Maria, enquanto trançava o cabelo em frente ao pequeno espelho rachado. Fiz marmita para a senhora ontem à noite. Tá na geladeira, disse Luísa, encostada no batente da porta. E passei sua roupa também. Maria sorriu. Sua primogênita, estudante de administração, bolsista integral por mérito próprio, era seu maior orgulho, assim como Joaquim, no segundo período de enfermagem, também com bolsa parcial. Que Deus te abençoe, minha flor. Agora descansa mais um pouco, vai. Na cozinha minúscula, Maria preparou café na garrafa térmica que levaria para o trabalho. Bebeu uma xícara pequena com um pedaço de pão dormido. Enquanto comia, verificou as contas espalhadas sobre mesa, luz com aviso de corte, mensalidade do cursinho pré-vestibular de Joaquim atrasada, prestação do celular que havia comprado para Luísa fazer os trabalhos da faculdade, e o remédio para a pressão que precisava comprar para si mesma naquela semana. Vai dar certo, murmurou, repetindo o mantra diário que a mantinha de pé. Às 4h50, Maria fechou a porta do apartamento com cuidado. No corredor escuro do conjunto, encontrou seu Valdir, o porteiro noturno que também saía para seu turno. Bom dia, Maria. Mais um dia de batalha, né? Bom dia, seu Valdir. A luta não para. Caminharam juntos até o ponto de ônibus. O céu ainda estava completamente escuro, e a parada, mal iluminada, abrigava outros trabalhadores como eles, cozinheiras, seguranças, enfermeiras, todos se dirigindo às áreas nobres da cidade para servir aqueles que ainda dormiam em suas camas confortáveis. O ônibus chegou lotado. Maria se espremeu entre os passageiros, protegendo a bolsa gasta onde guardava o uniforme cuidadosamente passado. A viagem de 1h40 era seu momento de oração silenciosa, pedindo proteção, força, saúde. Hoje, em especial, precisava dessa força depois do confronto com o gerente Augusto. Será que vou perder o emprego? A preocupação martelava em sua mente. Perder aquele trabalho significaria um desastre para sua família. O ônibus percorria lentamente o trajeto da Zona Norte até a Zona Sul. Maria observava pela janela a cidade transformar-se gradualmente, as construções simples dando lugar a prédios cada vez mais altos e imponentes, as ruas mais limpas, mais arborizadas. Às 6h40, desembarcou a 2 quadras do Edifício Atlântico. Antes de entrar no prédio, parou na padaria da esquina, onde Dona Conceição,
A proprietária portuguesa já a esperava com um sorriso. Bom dia, Maria. O café está quentinho hoje? Bom dia, Dona Conceição. O de sempre, por favor. O de sempre. Era um pingado e um pão na chapa, pequeno luxo que Maria se permitia antes de iniciar a jornada. Ali, sentada no balcão por exatos 7 minutos, era apenas uma cliente como qualquer outra, não a faxineira do prédio ao lado. Tá com uma carinha hoje, hein? Aconteceu alguma coisa? Perguntou a portuguesa, colocando o pingado fumegante à sua frente. Maria hesitou, mas acabou contando sobre o incidente com Augusto e a estranha reação do dono do prédio. Aquele gerente é um cobra criada, exclamou Dona Conceição, indignada. Se eu fosse você, denunciava. E perder o emprego. Não posso arriscar. Conceição, os meninos dependem de mim. Às 7 horas em ponto, Maria entrou pela porta de serviço do edifício Atlântico. Trocou-se rapidamente no pequeno vestiário dos funcionários, um cubículo sem janelas no subsolo, ao lado da lavanderia. Vestiu o uniforme azul claro com o logo do prédio bordado no bolso, calçou sapatos brancos ortoédicos que haviam custado 1/3 de seu salário, mas eram necessários para aguentar 10 horas em pé. No relógio de ponto, encontrou Jorge, o porteiro, e Silvana, a outra faxineira que cobria o turno da tarde. Ouvi dizer que o patrão te notou hoje, comentou Jorge em voz baixa. O que você aprontou, Maria? Não aprontei nada. Só estava fazendo meu trabalho quando aquele Augusto... Cuidado com o que fala, interrompeu Silvana, olhando ao redor. As paredes têm ouvidos nesse lugar. O turno de Maria começava oficialmente às 7h30, mas ela sempre chegava mais cedo para adiantar o serviço antes que os moradores começassem a circular. O saguão principal, suas escadas de mármore, os corredores espelhados, os 32 apartamentos distribuídos em 16 andares, tudo deveria brilhar como se a sujeira nunca tivesse existido. Enquanto esfregava o piso do saguão, Maria observava os detalhes do lugar onde trabalhava há 7 anos, mas onde jamais poderia morar. O lustre de cristal importado que custava mais que tudo o que ela possuía. Os vasos com arranjos de flores frescas trocados 2 vezes por semana. O mármore italiano sob seus joelhos, que Augusto havia mencionado com tanta crueldade. Um dia meus filhos vão morar num lugar assim, pensou, como sempre pensava, encontrando força nessa esperança. Às 10 horas, quando os moradores já haviam saído para seus compromissos, Maria limpava o 15º andar. Seu telefone vibrou no bolso do uniforme. Mensagem de Joaquim. Mãe, passei na entrevista. Consegui o estágio no hospital. Só paga transporte e alimentação, mas é na minha área. Um sorriso iluminou seu rosto cansado. Encostou-se na parede do corredor luxuoso e permitiu-se chorar baixinho, lágrimas de alegria e exaustão misturadas. Era por isso que acordava às 4h15, que suportava humilhação, que limpava o chão onde outros pisavam sem notá-la. Graças a Deus, murmurou, enxugando rapidamente o rosto ao ouvir o elevador se aproximando. À noite, depois das 17h30, Maria ainda teria seu segundo emprego, passar roupa na casa de Dona Berenice, uma senhora idosa no Flamengo, por mais 3 horas. Chegaria em casa por volta das 22 horas, prepararia o almoço do dia seguinte, revisaria as apostilas de Joaquim, e cairia exausta na cama para recomeçar tudo às 4h15 da manhã seguinte. Mas nada disso importava agora. Seu filho tinha conseguido o estágio. Sua filha estava brilhando na faculdade. O sacrifício valia a pena. A senhora está bem. A voz de uma moradora tirou de seus pensamentos. Era a advogada do 1001, a mesma que havia intervindo a seu favor durante o confronto com Augusto. Estou sim, doutora. Carla. Obrigada por perguntar, respondeu Maria, voltando rapidamente ao trabalho. O que aquele gerente fez não foi certo. Se precisar de ajuda, me avise, ofereceu a advogada, entregando-lhe um cartão. Maria agradeceu, guardando o cartão no bolso, sabendo que jamais o usaria. Pessoas como ela não processavam pessoas como Augusto. O mundo tinha suas regras não escritas. O dia seguiu seu curso. Maria almoçou sozinha na pequena copa dos funcionários, arroz, feijão e ovo que trouxera de casa, na marmita preparada por Luísa. Enquanto comia, folheava um caderno gasto onde fazia anotações para o curso de cuidadora de idosos que frequentava aos sábados.
Era seu plano B, seu sonho modesto, um dia deixar a faxina e trabalhar como cuidadora. Ganharia melhor, o corpo sofreria menos. Sonhar é de graça, pensou, guardando o caderno e voltando ao trabalho. Mal sabia Maria que, naquele exato momento, no último andar do edifício, Roberto Souza Santos vasculhava antigos recortes de jornal, buscando confirmar sua suspeita sobre a faxineira que, por 7 anos, limpou seu prédio sem que ele jamais realmente a enxergasse. A manhã seguinte amanheceu com aquela luminosidade particular de Copacabana, o sol refletindo no mar e invadindo as janelas dos apartamentos de frente para a praia. Roberto não havia dormido. Passou a noite inteira vasculhando arquivos, ligando para antigos contatos, confirmando suas suspeitas. Era ela, sem sombra de dúvidas. Vestiu-se com cuidado especial naquela manhã, optando por um terno grafite que raramente usava. Pediu ao motorista que o deixasse na porta da frente do edifício Atlântico, não na garagem como de costume. Precisava ver Maria novamente, confirmar pessoalmente o que os documentos já haviam revelado. Bom dia, doutor Roberto. Cumprimentou Jorge, o porteiro, surpreso com a presença do proprietário àquela hora da manhã. Normalmente Roberto só aparecia à tarde, se é que aparecia. Bom dia, Jorge. Está tudo em ordem no prédio? Sim, senhor. Tudo tranquilo. Roberto entrou no saguão, olhando ao redor. Não havia sinal da faxineira. Seus ombros caíram em desapontamento. Jorge, a funcionária. Maria. Ela está trabalhando hoje. Maria Aparecida. Sim, doutor. Ela deve estar no 12º andar agora. Quer que eu a chame? Roberto hesitou. Não, não é necessário. Eu mesmo subo. No elevador, sentiu o coração acelerar. As portas metálicas refletiam sua imagem. Um homem de 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olheiras profundas da noite sem dormir. O que diria a ela? Como explicaria que levou 7 anos para reconhecê-la? E se ela negasse, envergonhada de sua condição? No 12º andar, Roberto seguiu o som de um carrinho de limpeza sendo empurrado pelo corredor. Dobrou a esquina e lá estava ela, de costas, limpando os vidros de uma janela. Um rádio portátil pequeno tocava baixinho uma música antiga de Roberto Carlos. Maria Aparecida, chamou, sua voz mais trêmula do que gostaria. Ela se virou, surpresa. Doutor Roberto, desculpe, já estou terminando aqui. Não sabia que o senhor estaria neste andar hoje. Não se preocupe. Na verdade, vim procurar por você. O rosto de Maria empalideceu. Suas mãos, ainda segurando o pano de limpeza, começaram a tremer levemente. Fiz algo errado, senhor? Se for pelo que aconteceu ontem com o senhor Augusto, eu juro que estava apenas fazendo meu trabalho. Não, não é nada disso, interrompeu Roberto, percebendo o medo em seus olhos. Na verdade, queria conversar com você, em particular. Maria engoliu em seco, o pânico crescendo em seu peito. Na sua experiência, quando patrões queriam conversar em particular, raramente era algo bom. Podemos usar a sala de reuniões no final do corredor? Está vazia esta hora, sugeriu Roberto. Sim, senhor, respondeu ela, automaticamente. A sala de reuniões era um ambiente elegante, com uma longa mesa de madeira escura e cadeiras de couro. Maria nunca havia entrado ali, apenas limpado. Sentia-se deslocada, principalmente quando Roberto fechou a porta atrás deles. Por favor, sente-se, pediu ele, indicando uma das cadeiras. Prefiro ficar em pé, se o senhor não se importa. A voz dela era firme, apesar do medo. Estou com o uniforme de trabalho e não quero sujar as cadeiras. Roberto sorriu tristemente. As cadeiras podem ser limpas, Maria. Por favor, sente-se. O que tenho para falar é importante. Relutante, ela sentou-se na beirada de uma cadeira, as costas retas, as mãos ainda segurando o pano de limpeza como se fosse um talismã protetor. Roberto sentou-se de frente para ela, não na cabeceira da mesa como seria esperado. Por alguns instantes, apenas a observou em silêncio. Os mesmos olhos determinados, a mesma dignidade silenciosa que havia notado na noite do acidente. Maria, começou finalmente, você se lembra de um acidente de carro na Estrada da Barra, em março de 2010?
Um Mercedes conversível que capotou na chuva. O pano escorregou dos dedos de Maria, caindo no chão. Seu rosto refletia uma mistura de choque e reconhecimento. Como o senhor sabe disso? Porque eu estava naquele carro, respondeu Roberto, sua voz embargada pela emoção. E você me salvou a vida. Maria cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. As memórias daquela noite inundaram sua mente. A chuva impiedosa, o cheiro de gasolina, o metal retorcido, o homem ferido preso às ferragens. Era o senhor, sussurrou. Finalmente, Roberto assentiu, incapaz de falar por um momento. Então, devagar, levantou a perna direita da calça, revelando uma cicatriz profunda que ia do joelho até quase o tornozelo. 7 ossos quebrados. Os médicos disseram que eu deveria ter perdido a perna, mas sobrevivi, graças a você. Maria permaneceu em silêncio, processando aquela revelação extraordinária. Por que nunca disse nada? Perguntou Roberto. Você trabalha no meu prédio há 7 anos. Deve ter me visto dezenas de vezes. Maria baixou o olhar, suas mãos agora entrelaçadas no colo. No começo, não reconheci o senhor. Vi sua foto nos jornais, quando anunciaram a construção deste prédio, mas parecia diferente do homem daquela noite. E depois? Bem, quem acreditaria? A faxineira dizendo que salvou o grande empresário. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A verdade nas palavras dela era dolorosa. Eu procurei por você, confessou. Coloquei anúncios nos jornais, ofereci recompensa. Queria agradecer, ajudar de alguma forma. Eu vi os anúncios, respondeu Maria, surpreendendo-o. Mas naquela época, minha vida estava um caos. Meu marido tinha acabado de me abandonar com 2 crianças pequenas. Perdi meu emprego no hospital, logo depois por causa dos cortes. Tive que me mudar, trabalhar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. E, para ser sincera, achei que ninguém acreditaria em mim. Uma mulher como eu, salvando um homem como o senhor, parecia fantasia. E eu não queria dinheiro por ter feito o que qualquer pessoa decente faria. Roberto sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A nobreza daquela mulher o deixava sem palavras. Quando consegui este emprego, através de uma agência, nem sabia que o prédio era seu. E quando descobri, bem, já tinha passado muito tempo. Qual seria o sentido? O silêncio caiu sobre eles como um manto. Pela janela da sala de reuniões, o sol da manhã iluminava o rosto de Maria, revelando linhas de cansaço que Roberto nunca havia notado antes. Aquela noite mudou minha vida, disse ele finalmente. Não apenas porque sobrevivi, mas porque me fez repensar tudo. O que realmente importava, a forma como eu tratava as pessoas. Maria o olhou com curiosidade. Depois do acidente, reconciliei-me com meu filho. Criei fundações de caridade. Mudei meu modo de conduzir os negócios. Roberto pausou. Mas nunca pude agradecer a pessoa que tornou tudo isso possível. Não precisa me agradecer, senhor. Roberto, corrigiu ele. Por favor, me chame de Roberto. Não seria apropriado, respondeu Maria. O hábito de uma vida de saber seu lugar difícil de quebrar. Roberto inclinou-se para a frente. Maria, você salvou minha vida. Arriscou a sua própria para me tirar daquele carro segundos antes de explodir. E depois passou 7 anos limpando meu prédio sem dizer uma palavra. Se existe alguém que merece meu respeito, é você. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu abruptamente. Augusto, o gerente, entrou com uma expressão irritada que rapidamente se transformou em choque ao ver o dono do prédio sentado com a faxineira. Doutor Roberto, não sabia que estava aqui. Essa funcionária está incomodando o senhor? Posso retirá-la imediatamente. Roberto se levantou, sua expressão mudando completamente. Os olhos, antes emocionados, agora brilhavam com uma fúria contida. A única pessoa incomodando alguém aqui é você, Augusto, interrompendo nossa conversa sem bater. Desculpe, doutor, só pensei que a senhora Maria não deveria estar sentada nesta sala conversando comigo, completou Roberto, sua voz perigosamente calma. Bem, acho que está na hora de revermos algumas coisas neste prédio.
a começar pelo modo como tratamos nossos funcionários. Maria observava a cena, atônita. Em 7 anos, nunca havia visto o patrão dirigir mais que algumas palavras educadas a qualquer funcionário. Agora, ele estava ali, defendendo-a. Augusto, por favor, espere-me no meu escritório em 15 minutos e bata antes de entrar. Com o rosto vermelho, o gerente assentiu e saiu, fechando a porta com cuidado exagerado. Roberto voltou-se para Maria, seu olhar suavizando-se novamente. Sinto muito por isso. E sinto ainda mais por ter permitido que pessoas como ele tratassem pessoas como você dessa forma em meu prédio. Maria, ainda assimilando tudo o que estava acontecendo, só conseguiu assentir silenciosamente. Temos muito que conversar, disse Roberto, consultando seu relógio. Mas primeiro, preciso resolver uma questão com o nosso gerente. Podemos continuar esta conversa mais tarde. No meu escritório, talvez? Ou onde você se sentir mais confortável. Sim, senhor. Roberto, respondeu Maria, testando o nome em seus lábios pela primeira vez. Onde o senhor preferir. Roberto sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos cansados. Obrigado, Maria, por tudo. E acredite, isso é apenas o começo. O escritório de Roberto no último andar do edifício Atlântico mais parecia um apartamento de luxo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Copacabana, mobiliário italiano cuidadosamente escolhido e obras de arte originais completavam o ambiente que exalava poder e privilégio. Augusto Mendonça aguardava de pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, olhos fixos no relógio de parede que marcava exatos 15 minutos desde seu constrangedor encontro na sala de reuniões. Quando a porta se abriu, ajeitou rapidamente a gravata. Senhor, sobre o incidente com a faxineira. Maria Aparecida, corrige Roberto, entrando na sala. Esse é o nome dela. Não a faxineira, não a funcionária. Maria Aparecida Santos. Augusto engoliu em seco. Sim, claro. Sobre Maria Aparecida. Quero me desculpar por qualquer mal-entendido. Nunca imaginei que o senhor tivesse algum interesse especial nessa funcionária. Roberto parou no meio da sala, encarando o gerente com um olhar gelado. Interesse especial? É isso que você pensa? Que estou defendendo uma mulher porque tenho algum tipo de interesse nela? Não, senhor, eu jamais. Sente-se, Augusto. A voz de Roberto era calma, mas carregada de autoridade. Temos muito que conversar. O gerente obedeceu, escolhendo uma das poltronas diante da mesa imponente. Roberto, porém, não se sentou. Caminhou até a janela, observando o mar por alguns instantes. Trabalho com você há quanto tempo, Augusto? 5 anos. 6 anos e 4 meses, senhor. E nesse tempo, qual foi a principal diretriz que estabeleci para a administração deste prédio? Augusto franziu o senho, tentando entender onde aquela conversa iria parar. Excelência em serviços. Senhor. Manter o padrão elevado que o edifício Atlântico merece. Excelência, repetiu Roberto, voltando-se para encarar o gerente. E em algum momento eu defini, excelência, como humilhar funcionários publicamente, como tratar pessoas que trabalham honestamente como se fossem inferiores. Doutor Roberto, eu apenas mantenho a disciplina necessária. Alguns funcionários precisam ser instruídos de forma mais firme. Roberto balançou a cabeça, desgostoso. Caminhou até sua mesa e pressionou o interfone. Sandra, por favor, convoque uma reunião de emergência no saguão principal. Todos os funcionários, se possível, os moradores que estiverem no prédio neste momento. Em 15 minutos. Desligando o interfone, voltou-se para Augusto, cuja expressão agora mostrava verdadeiro alarme. Senhor, posso perguntar do que se trata isso? Justiça atrasada, Augusto. 7 anos atrasada, para ser exato. O saguão do edifício Atlântico nunca estivera tão cheio. Funcionários confusos, da equipe de limpeza, manutenção, segurança, recepção, formavam um semicírculo. Vários moradores, intrigados pelo chamado em comum, observavam das escadarias e dos corredores adjacentes. Maria Aparecida permanecia afastada, encostada em uma coluna,
como se quisesse se fundir com a arquitetura do prédio. Após a conversa com Roberto, retornará às suas tarefas, a cabeça ainda girando com as revelações da manhã. Quando o anúncio da reunião chegou, seu primeiro instinto foi esconder-se. Alguma coisa estava para acontecer, e anos de experiência lhe ensinaram que mudanças raramente beneficiavam pessoas como ela. Roberto surgiu no alto da escadaria principal, Augusto 2 passos atrás, a expressão tensa. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Bom dia a todos, começou Roberto, sua voz ressoando pelo mármore do saguão. Agradeço por interromperem seus afazeres para este comunicado urgente. Ele fez uma pausa, percorrendo os rostos atentos com o olhar até encontrar Maria, parcialmente oculta atrás da coluna. Alguns de vocês trabalham neste prédio desde sua inauguração, 7 anos atrás. Outros se juntaram a nós mais recentemente. Mas todos, sem exceção, contribuem diariamente para fazer do edifício Atlântico o que ele é. Os funcionários trocaram olhares confusos. Nunca haviam recebido esse tipo de reconhecimento, muito menos em público. No entanto, continuou Roberto, recentemente fui informado de práticas administrativas que não condizem com os valores que desejo para este empreendimento. Práticas de desrespeito, humilhação e discriminação contra aqueles que trabalham honestamente aqui. Os olhares voltaram-se instintivamente para Augusto, cujo rosto empalidecia gradualmente. Mas hoje não estou aqui apenas para corrigir essas práticas. Estou aqui para contar uma história e reconhecer uma dívida pessoal que jamais conseguirei pagar completamente. Roberto desceu alguns degraus, aproximando-se mais dos funcionários reunidos. Em março de 2010, sofri um grave acidente de carro na estrada da Barra. Meu veículo capotou várias vezes e ficou completamente destruído. Eu estava preso nas ferragens, incapaz de me mover, enquanto o carro começava a vazar combustível. Um murmúrio percorreu o saguão. Poucos ali conheciam essa história pessoal do proprietário. Os médicos depois me disseram que eu tinha menos de 2 minutos antes que o carro explodisse. 2 minutos entre a vida e a morte. Roberto fez uma pausa, sua voz embargando ligeiramente. Naqueles 2 minutos, uma mulher que passava pelo local parou para ajudar. Não era bombeira, não era médica. Era uma trabalhadora voltando para casa após um longo turno. Mesmo assim, sem pensar 2 vezes, ela se arrastou para dentro do carro destruído, cortando-se nos vidros quebrados, arriscando a própria vida para salvar um completo desconhecido. O silêncio agora era absoluto. Todos prendiam a respiração, absorvidos pela narrativa. Ela conseguiu me tirar do veículo segundos antes da explosão. Salvou minha vida e desapareceu na noite, recusando-se a aceitar qualquer recompensa, recusando-se até mesmo a dizer seu nome completo aos paramédicos. Roberto desceu mais alguns degraus, aproximando-se do centro do saguão. Por anos procurei essa mulher. Queria agradecer, ajudá-la de alguma forma. Nunca a encontrei. Até ontem. Seus olhos encontraram Maria novamente, que agora tremia levemente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Maria Aparecida Santos, chamou Roberto, estendendo a mão em sua direção. Por favor, venha até aqui. Um suspiro coletivo de surpresa percorreu o saguão. Todos os olhares voltaram-se para Maria, que permaneceu imóvel por alguns segundos, como se colada ao chão. Vá, Maria, sussurrou Silvana, a outra faxineira, dando-lhe um leve empurrão. Com passos hesitantes, Maria avançou pelo saguão de mármore, o uniforme azul claro contrastando com o ambiente luxuoso. Quando chegou perto de Roberto, ele surpreendeu a todos tomando suas mãos entre as suas. Esta é a mulher que salvou minha vida. A mulher que, por 7 anos, limpou os corredores deste prédio sem jamais mencionar que o dono lhe devia sua própria existência. O saguão explodiu em murmúrios de espanto. Augusto parecia prestes a desmaiar. Por 7 anos, continuou Roberto, elevando a voz acima dos sussurros, esta mulher extraordinária foi tratada como invisível, como descartável, enquanto eu, em meu escritório no último andar, permanecia ignorante do fato de que minha salvadora trabalhava sob o mesmo teto. Roberto virou-se para Augusto, que agora estava visivelmente desconfortável. Ontem, presenciei nosso gerente humilhando publicamente a senhora Maria, chamando-a de incompetente, ameaçando seu emprego,
tratando-a como se fosse menos digna que o mármore que ela lustrava. Um silêncio constrangedor caiu sobre a assembleia. Isso acaba hoje, declarou Roberto com firmeza. A partir deste momento, qualquer forma de desrespeito contra funcionários deste edifício resultará em demissão imediata. E isso vale para todos, inclusive para mim. Virando-se novamente para Maria, que permanecia de cabeça baixa, envergonhada pela exposição, Roberto fez algo que ninguém esperava. Inclinou-se em uma pequena reverência. Maria Aparecida Santos, em nome de todos aqui, peço desculpas pelo tratamento que recebeu. E, pessoalmente, agradeço por ter salvo minha vida. Nenhuma recompensa material jamais será suficiente, mas espero que aceite minha mais profunda gratidão e respeito. A doutora Carla, a advogada do 1001 que havia defendido Maria anteriormente, foi a primeira a aplaudir. Logo, o saguão inteiro reverberava com aplausos. Maria, superada pela emoção, apenas assentiu, incapaz de articular palavras. Anos de silêncio, de aceitação resignada, de invisibilidade, desmoronavam diante daquele reconhecimento público. Roberto voltou-se para Augusto, que parecia tentar desaparecer nas sombras. Quanto ao Sr. Mendonça, disse, seu tom mudando para algo mais severo, temos uma escolha a fazer. Acredito em segundas chances, em oportunidade de crescimento, mas também acredito em consequências. Augusto deu um passo à frente, os olhos baixos. Doutor Roberto, eu jamais imaginei, se soubesse quem ela era. E esse, interrompeu Roberto, é exatamente o problema. Você só acredita que alguém mereça respeito se tiver algum valor para você. Isso termina agora, ou sua posição neste prédio termina. A escolha é sua. O gerente assentiu rapidamente, o rosto vermelho de vergonha. E agora, concluiu Roberto, voltando-se para todos os presentes, convido cada um de vocês para um café da manhã especial no salão de festas. Temos muito que celebrar, mais importante, muito que aprender uns com os outros. Enquanto a multidão se dispersava em direção ao salão de festas, Roberto permaneceu ao lado de Maria, seu braço gentilmente apoiado nas costas dela. Está apenas começando, murmurou ele, apenas para ela ouvir. 7 anos de injustiça não se reparam em um dia, mas é um começo. Maria finalmente encontrou sua voz. Obrigada, Roberto, mas não fiz nada de especial naquela noite. Só o que qualquer ser humano decente faria. E é exatamente por isso, respondeu ele, que você é extraordinária. O café da manhã improvisado no salão de festas transformou-se em uma celebração inesperada. Funcionários que mal se falavam agora compartilhavam histórias. Moradores conversavam com a equipe de limpeza como se os vissem pela primeira vez. No centro de tudo, Maria recebia cumprimentos e olhares de admiração que a deixavam profundamente desconfortável. Preciso voltar ao trabalho, sussurrou para Roberto, quando encontrou um momento a sós com ele. Ainda tenho o 14º andar para terminar. Roberto sorriu. Acho que o 14º andar pode esperar um pouco. Na verdade, gostaria de convidá-la para almoçar comigo. Temos muito que conversar, não acha? Maria hesitou. Não sei se seria apropriado. Depois de tudo o que aconteceu hoje, acho que podemos repensar o que é apropriado, respondeu ele. Além disso, não é um convite, é um pedido, de um homem que lhe deve a vida. O restaurante escolhido por Roberto não era um dos lugares estrelados que frequentava com seus sócios. Em vez disso, levou Maria a uma pequena cantina italiana no Leme, um lugar simples mas aconchegante, onde o dono, um senhor italiano de idade avançada, o recebeu com abraços calorosos. Meu amigo Roberto, quanto tempo! Exclamou o homem. E quem é essa senhora encantadora? Antônio, esta é Maria Aparecida, uma amiga muito especial. Antônio conduziu-os a uma mesa nos fundos, mais reservada, sob uma parreira artificial que criava um ambiente íntimo. Venho aqui desde que era estudante, explicou Roberto, depois que o dono se afastou. Antes de ter dinheiro, antes de construir prédios. Antônio nunca mudou seu tratamento comigo, mesmo quando comecei a subir na vida, como dizem.
Maria observava tudo com olhos atentos. Os guardanapos de pano simples, mas impecavelmente limpos, as fotos em preto e branco nas paredes, o cheiro reconfortante de molho de tomate e ervas. É um lugar bonito, comentou. Lembra um pouco a cantina do seu João, perto da minha casa. Mais simples, claro, mas tem o mesmo calor. É exatamente isso, concordou Roberto. Calor. Autenticidade. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Maria. Como você. Um breve silêncio caiu sobre eles. Maria baixou os olhos para o menu, embora não estivesse realmente lendo. Posso fazer uma pergunta? Disse Roberto finalmente. Claro. Por que você parou naquela noite? Por que arriscou sua vida por um desconhecido? Maria pareceu surpresa com a pergunta. Não é o que qualquer pessoa faria. Não, Maria, não é. A maioria das pessoas teria ficado olhando de longe. Chamado uma ambulância é considerado seu dever cumprido. Você se arrastou para dentro de um carro em chamas. Ela ficou em silêncio por um momento, como se nunca tivesse realmente analisado suas próprias ações. Meu pai era motorista de ônibus. Começou, sua voz baixa. Quando eu tinha 9 anos, ele sofreu um acidente. O ônibus derrapou na chuva e bateu em um muro. Nada grave, mas ele ficou preso. Ninguém parou para ajudar. Quando o resgate chegou, ele já tinha. Ela engoliu em seco. Ele tinha perdido muito sangue. Uma ferida na perna. Se alguém tivesse parado. Roberto estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com a sua. Sinto muito, Maria. Foi há muito tempo, mas acho que nunca esqueci. Sempre pensei que, se um dia eu visse alguém precisando de ajuda, não hesitaria, mesmo que fosse perigoso. Antônio retornou com uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. Roberto agradeceu, mas pediu água para ambos. Estamos em horário de trabalho, explicou, sorrindo. Depois que fizeram os pedidos, Roberto retomou a conversa em um tom mais sério. Há algo que nunca contei a ninguém sobre aquela noite, disse ele, inclinando-se para a frente. Algo que nem os jornais souberam. Maria observou a mudança em sua expressão. O que foi? Aquela noite eu estava fugindo. Fugindo? De quê? Roberto respirou fundo. De mim mesmo, eu acho. Tinha acabado de sair de uma festa de inauguração de um dos meus primeiros empreendimentos grandes. No papel, era um momento de triunfo, mas eu estava vazio por dentro. Ele girou o copo de água entre os dedos, os olhos fixos em um ponto distante. Meu casamento estava acabado. Mal conhecia meu próprio filho. Trabalhava 18 horas por dia. Construía prédios cada vez mais altos, mais luxuosos, mas não conseguia construir uma vida que fizesse sentido. Ele fez uma pausa. Estava dirigindo rápido demais. Bebido demais. Parte de mim talvez quisesse que algo acontecesse. Maria o encarou, surpresa com a confissão. Quando o caminhão surgiu na pista contrária, tive um segundo, apenas um, em que pensei em não desviar. Roberto? Maria murmurou, chocada, mas desviei. O instinto foi mais forte. E então veio o acidente, a dor, o medo e você. Ele finalmente olhou diretamente nos olhos dela. Você me salvou 2 vezes naquela noite, Maria. Primeiro, ao me tirar do carro. Depois, ao me fazer perceber que eu queria viver. As lágrimas se formaram nos olhos de Maria. Nunca havia imaginado o impacto que suas ações tiveram. No hospital, prometi a mim mesmo que mudaria, que construiria uma vida com propósito, que me reconectaria com meu filho, que usaria meus recursos para algo além de erguer torres de vidro e concreto. E conseguiu? Perguntou Maria suavemente. Um sorriso triste surgiu no rosto de Roberto. Parcialmente. Reconciliei-me com meu filho, Lucas. Ele está na Alemanha agora, estudando arquitetura sustentável. Criamos juntos uma fundação para crianças carentes. Mas ainda cometo erros. Ainda me perco na rotina. Ainda deixo pessoas como você serem maltratadas bem debaixo do meu nariz. O garçom trouxe os pratos. Uma massa simples com molho de tomate fresco e manjericão para Maria. Risoto de cogumelos para Roberto. E você, Maria? O que aconteceu depois daquela noite?
Maria deu de ombros levemente. A vida continuou. Perdi meu emprego no hospital 3 meses depois. Corte de orçamento. Meu marido já tinha partido antes disso, deixando-me com 2 crianças pequenas. Foi uma época difícil. E mesmo assim, você não procurou a recompensa que ofereci nos jornais. Não precisava de caridade. Roberto precisava de trabalho digno. E consegui, eventualmente. Roberto a observou com uma admiração que a fez corar. Seus filhos, como estão? O rosto de Maria iluminou-se. Luísa está no 3º ano de administração. Bolsista integral. Inteligentíssima. Aquela menina. E Joaquim começou enfermagem ano passado. Conseguiu um estágio ontem, inclusive. Deve estar orgulhosa. É tudo o que tenho. Tudo o que importa. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, Roberto limpou a garganta, como se estivesse reunindo coragem. Maria, há mais uma coisa que preciso lhe contar. Algo que descobri apenas ontem à noite, quando pesquisava sobre você. Ela ergueu os olhos, curiosa. Lembra-se do meu sobrenome completo. Souza Santos, respondeu prontamente. E o seu? Santos. Maria Aparecida Santos. Roberto assentiu lentamente. Já se perguntou por que temos o mesmo sobrenome. Maria deu de ombros. Santos é comum. Deve ter milhares de pessoas com esse sobrenome no Rio. Verdade, mas mesmo assim, fiquei curioso. Fiz algumas pesquisas sobre sua família ontem à noite. Algo na expressão dele a fez parar de comer. O que descobriu? Seu pai, o motorista de ônibus. O nome dele era João Santos, certo? Sim, João Benedito Santos. Ele nasceu em Campos dos Goitacazes, em 1945. Maria franziu a testa, surpresa. Como sabe disso? Roberto respirou fundo antes de continuar. Porque meu avô paterno, Antônio Souza Santos, também era de Campos. Ele tinha um irmão mais novo chamado Benedito, que deixou a fazenda da família nos anos 60 para tentar a vida no Rio. Os olhos de Maria se arregalaram. O que está dizendo? Estou dizendo que existe a possibilidade, ainda preciso confirmar com mais pesquisas, de que seu pai e meu avô eram primos, o que nos tornaria parentes, completou Maria em um sussurro. Parentes distantes. O destino tem um senso de humor interessante, não acha? Você salvou a vida de alguém que, de alguma forma, compartilha seu sangue. Maria permaneceu em silêncio, processando aquela revelação extraordinária. Depois de alguns momentos, um pequeno sorriso formou-se em seus lábios. Meu pai sempre dizia que havia gente graúda na família, do lado dos Santos. Achávamos que era conversa dele. Roberto sorriu de volta. Bem, parece que ele estava certo. Isso muda tudo, não? Perguntou ela, incerta. Só se quisermos que mude, respondeu Roberto. Por mim, você já era família desde o momento em que me puxou daquele carro. Naquele pequeno restaurante no Leme, entre pratos de massa e revelações surpreendentes, algo novo começava a se formar entre eles. Não apenas o reconhecimento de um passado compartilhado, mas a possibilidade de um futuro em que os muros invisíveis que separavam suas vidas pudessem finalmente começar a ruir. A notícia correu como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, todos no edifício Atlântico e arredores já sabiam. Maria Aparecida, a faxineira, era a heroína que salvara a vida do proprietário 7 anos atrás. E, se os rumores mais recentes fossem verdadeiros, possivelmente sua parente distante. A primeira mudança veio logo no dia seguinte. Maria chegou às 7h15, como sempre, e dirigiu-se ao vestiário dos funcionários no subsolo. Lá encontrou Silvana, já trocada, com uma expressão preocupada. Você não soube? Estão te esperando na sala de reuniões. O coração de Maria disparou. Quem está me esperando? Roberto e mais algumas pessoas que eu nunca vi antes. Com as pernas trêmulas, Maria subiu. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou Roberto acompanhado de 3 pessoas em trajes formais, 2 mulheres e um homem. Ah, Maria! Finalmente! Exclamou Roberto, levantando-se para recebê-la.
Quero apresentar Cristina Vasconcelos, diretora de Recursos Humanos do Grupo Souza Santos, Dr. Paulo Mendes, nosso advogado corporativo, e Débora Almeida, coordenadora da Fundação Novo Caminho. Maria apertou as mãos estendidas, sentindo-se completamente deslocada em seu uniforme de faxineira diante daquelas pessoas elegantes. Sente-se, por favor, convidou Roberto. Temos uma proposta para você. A proposta era, na verdade, várias. Primeiro, um novo cargo, coordenadora de serviços gerais, supervisionando a equipe de limpeza e manutenção do edifício Atlântico e de outros 2 prédios do grupo. Segundo, uma bolsa integral para concluir o curso de cuidadora de idosos, se desejasse, ingressar posteriormente em enfermagem. Terceiro, um apartamento funcional no próprio prédio, no 5º andar, para ela e seus filhos. Não posso aceitar tudo isso, protestou Maria, sufocada pela generosidade inesperada. Parece caridade. Não é caridade, é reconhecimento, corrige o Roberto. E, francamente, é o mínimo que posso fazer. Você tem qualificações que nunca valorizamos: liderança, ética de trabalho, conhecimento prático. Estamos apenas reconhecendo isso formalmente. Débora, da Fundação, inclinou-se para a frente. Maria, sua história inspirou todos nós. Gostaríamos que você também participasse de nosso programa de mentoria para jovens de comunidades carentes. Sua trajetória pode motivar muitos. Ainda atordoada, Maria aceitou, não por si mesma, como explicou depois a seus filhos, mas pelas portas que se abririam para eles. A reação no prédio, porém, não foi unanimemente positiva. Na primeira semana após sua promoção, Maria enfrentou olhares de desconfiança e comentários velados. De faxineira coordenadora da noite pro dia, murmurou Cláudio, o técnico de manutenção, autossuficiente para ela ouvir enquanto passava. Alguns têm sorte, né? Em sua primeira reunião com a equipe de limpeza, sentiu a resistência. Perguntas ácidas, braços cruzados, expressões fechadas. Sandra, uma das faxineiras mais antigas, foi direta. Só porque agora você é amiguinha do patrão, acha que sabe mandar melhor que o Augusto. Maria respirou fundo antes de responder. Não estou aqui para mandar. Estou aqui para trabalhar junto com vocês, como sempre fiz. A diferença é que agora posso lutar por melhorias que todos merecemos. Augusto, o antigo gerente, agora reportava-se a ela em questões de manutenção e limpeza, uma inversão hierárquica que ele claramente ressentia, embora mantivesse uma polidez artificial. Em sua terceira semana no novo cargo, Maria o encontrou alterando a escala de trabalho que ela havia preparado. Algum problema com a escala? Augusto perguntou calmamente. Apenas ajustes necessários, respondeu ele, sem olhá-la nos olhos. Algumas pessoas não têm experiência administrativa para entender certas complexidades. Em vez de confrontá-lo, Maria apenas sorriu. Entendo. Por que não me explica essas complexidades? Estou aqui para aprender. Essa abordagem, firme, mas sem arrogância, começou lentamente a desarmar algumas resistências. Sua primeira vitória veio quando conseguiu aprovar folgas remuneradas aos domingos para toda a equipe, algo que Augusto sempre alegara ser operacionalmente impossível. O apoio veio de lugares inesperados. Dona Fátima, uma moradora idosa do 8º andar, conhecida por suas reclamações constantes, apareceu um dia na nova sala de Maria com um bolo caseiro. Minha neta me contou sua história, disse a senhora, colocando o bolo sobre a mesa. Fiquei emocionada. Sabe, perdi meu marido num acidente de carro há 15 anos. Ninguém parou para ajudar. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Sinto muito, Dona Fátima. O mundo precisa de mais pessoas como você, continuou a idosa, apertando sua mão. E pode contar comigo para qualquer coisa que precisar neste prédio. Carla, a advogada do 1001 que havia defendido Maria durante o confronto com Augusto, tornou-se sua aliada e amiga. Juntas, organizaram o primeiro evento de confraternização entre moradores e funcionários, um churrasco no terraço, algo impensável antes. O maior apoio, no entanto, veio da própria equipe de limpeza. Quando Maria conseguiu implementar um programa de capacitação profissional para os funcionários, com aulas noturnas no salão de festas, a atitude começou a mudar.
Nunca pensei que poderia fazer um curso técnico, confessou Silvana, emocionada, após ser aprovada para um programa de auxiliar administrativo. Você abriu portas que nem sabíamos que existiam. A mudança para o apartamento no 5º andar foi o momento mais difícil e mais bonito. Luísa e Joaquim não conseguiam acreditar no espaço, na vista, nos acabamentos que antes sua mãe apenas limpava. Mãe, isso é um sonho? Perguntou Joaquim, correndo de um cômodo para outro como uma criança. Se for, não me acorde, respondeu Maria, observando pela ampla janela o mesmo mar que sempre admirara, mas agora de um ângulo completamente novo. A primeira noite no apartamento, porém, Maria não conseguiu dormir. O silêncio era diferente, o colchão macio demais, o espaço amplo demais. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até a cozinha, maior que toda a sala de seu antigo apartamento na Pavuna. Encontrou Luísa também acordada, bebendo água. Também não consegue dormir? Perguntou a jovem. Maria assentiu. É estranho, não é? Sinto como se não merecêssemos tudo isso. Luísa pegou as mãos da mãe entre as suas. Você merece isso e muito mais. Só estou preocupada. Com o quê, filha? E se for temporário? E se um dia o Roberto mudar de ideia? Voltaremos para Pavuna como a Cinderela depois da meia-noite. Maria abraçou a filha com força. Não estamos aqui pela bondade do Roberto, mas pelo meu trabalho. E mesmo que um dia tenhamos que voltar para Pavuna, levaremos conosco tudo que aprendemos, tudo que conquistamos. 3 meses após sua promoção, Maria enfrentou seu teste mais difícil. Um grupo de moradores, liderado pelo Sr. Guilherme do 1602, convocou uma reunião extraordinária do condomínio para discutir mudanças recentes na administração. A verdadeira pauta, como todos sabiam, era o desconforto de alguns moradores com a nova posição de Maria e sua presença como moradora. É uma questão de adequação, argumentou o Sr. Guilherme durante a reunião, evitando olhar diretamente para Maria, que estava presente. Certas posições exigem background específico. Roberto, sentado ao lado de Maria na mesa diretora, manteve-se calmo. Background como salvar a vida de alguém, ou trabalhar honestamente por 7 anos sem faltar um único dia. A doutora Carla levantou-se. Como advogada, devo informar que qualquer tentativa de remoção baseada em origem social pode configurar discriminação, com sérias implicações legais. Para a surpresa de todos, Dona Fátima, geralmente silenciosa nas reuniões, ergueu-se com dificuldade, apoiada em sua bengala. Quando meu neto teve uma convulsão no ano passado, quem correu para ajudar enquanto todos ficavam olhando? Maria. Quando o elevador quebrou e fiquei presa por quase 1 hora, quem ficou conversando comigo do lado de fora para que eu não entrasse em pânico? Maria. Ela conhece este prédio e cuida dele melhor que qualquer um de nós. Um a um, outros moradores se manifestaram em apoio. A moção de Sr. Guilherme foi rejeitada por ampla maioria. Após a reunião, Maria encontrou Roberto no corredor. Obrigada por me defender, disse ela. Não defendi você, respondeu ele, sorrindo. Apenas dei espaço para que sua própria história falasse por si. É o que aprendi com você. Às vezes, o heroísmo mais profundo está nas pequenas ações diárias, não nos grandes gestos. Maria olhou ao redor, para o prédio que por tanto tempo limpou e agora ajudava a gerenciar, para as pessoas que antes mal notavam sua existência e agora a cumprimentavam pelo nome. Sabe o que é mais estranho em tudo isso? Comentou. Não é o apartamento, nem o cargo. É ser vista, realmente vista. E como se sente sendo vista? Perguntou Roberto. Maria sorriu, com aquela dignidade tranquila que sempre carregara, mesmo nos dias mais difíceis. Como se finalmente tivesse chegado em casa. 1 ano depois, o salão de festas do edifício Atlântico transbordava de vida e cor naquela tarde de domingo. Balões azuis e brancos decoravam as paredes, mesas forradas com toalhas brancas sustentavam um buffet simples mas elegante, e uma faixa pendurada na entrada anunciava: Parabéns, Joaquim, futuro enfermeiro. Maria circulava entre os convidados, uma mistura improvável de moradores do prédio, funcionários, antigos vizinhos da Pavuna, colegas de faculdade de seus filhos. Vestia um vestido azul turquesa comprado especialmente para a ocasião,
e seus cabelos, geralmente presos em um coque prático, caíam em cachos bem definidos sobre os ombros. Mãe, o bolo já chegou? Perguntou Luísa, aproximando-se apressada, um tablet nas mãos. E cadê o Joaquim? Ele deveria estar aqui há 20 minutos. Maria sorriu para a filha, que assumirá o papel de organizadora oficial da festa, planejando cada detalhe com a precisão que a tornava uma estudante de administração tão promissora. Calma, filha. O bolo está na cozinha, e seu irmão mandou mensagem dizendo que o ônibus atrasou. Ele já está a caminho. A festa celebrava 2 marcos importantes: a aprovação de Joaquim para um programa especial de residência e enfermagem no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com bolsa integral, e seu aniversário de 20 anos. Para Maria, era a culminação de um sonho, ver seu filho seguindo o caminho profissional que ele escolhera, com oportunidades que ela jamais imaginou possíveis. Maria, está tudo maravilhoso, comentou Dona Fátima, aproximando-se com passos lentos apoiada em sua bengala. A idosa, agora com 82 anos, tornará-se uma presença constante na vida de Maria, especialmente depois que esta concluíra seu curso de cuidadora de idosos. Seu menino merece. Tem o mesmo coração que você. Maria abraçou a senhora com carinho. Obrigada por vir, Dona Fátima. Significa muito para nós. Do outro lado do salão, Roberto conversava animadamente com Jorge, o antigo porteiro que agora ocupava o cargo de supervisor de segurança do prédio. Ao avistar Maria, desculpou-se e caminhou em sua direção. Nervosa com a partida dele para São Paulo, perguntou, entregando-lhe uma taça de suco. Um pouco, admitiu ela. Nunca ficamos separados antes. Mas é o sonho dele, não é? E São Paulo não é tão longe assim. Ele volta todo mês, Maria. Fiz questão de incluir as passagens aéreas mensais no pacote da bolsa. Maria balançou a cabeça, ainda não totalmente acostumada com a generosidade daquele homem. Você não precisava. Precisava. Sim, insistiu Roberto. É o mínimo que posso fazer pela família da mulher que revolucionou não apenas minha vida, mas todo o modo como gerencio meus empreendimentos. Era verdade. No último ano, o modelo Maria, como Roberto brincava ao chamar, fora implementado em todos os prédios do Grupo Souza Santos. Funcionários recebiam oportunidades de capacitação, apartamentos funcionais foram destinados aos que mais se destacavam, e uma política de respeito e dignidade tornará-se a marca registrada das propriedades. Soube que está expandindo o programa para outras empresas, comentou Maria. Consultoria de responsabilidade social, confirmou Roberto, orgulhoso. 3 grandes construtoras já contrataram nossos serviços. E adivinha quem eles mais querem ouvir? Não me diga que é. Você mesma, interrompeu ele, sorrindo. A faxineira que virou executiva, como aquela revista de negócios te chamou. Sabe que poderia cobrar uma fortuna por palestras. Não sabe. Maria riu, ainda desconfortável com a atenção. Prefiro trabalho prático. Falar para plateias não é minha praia. A chegada de Joaquim interrompeu a conversa. O jovem entrou apressado, os cabelos desalinhados pelo vento, carregando uma mochila surrada. Um coro de parabéns o recebeu, fazendo-o corar. Desculpem o atraso. O trânsito estava impossível, explicou, abraçando a mãe e a irmã. Para Maria, ver seu filho ali, confiante, sorridente, prestes a alçar voo para um futuro que nem seus sonhos mais otimistas haviam vislumbrado, era uma emoção quase indescritível. Parecia que toda a sua vida de sacrifícios culminava neste momento. A festa transcorreu animada. Houve discursos emocionados, inclusive um de Roberto que fez todos rirem ao contar como Maria, em seu novo cargo, era mais exigente que qualquer gerente anterior. Joaquim agradeceu a todos, especialmente à mãe, que limpou o chão para que eu pudesse voar. Já no final da celebração, quando muitos convidados já haviam partido, Roberto pediu a atenção de todos para um último brinde. Hoje celebramos não apenas o aniversário e a conquista de Joaquim, mas também algo que poucos de vocês sabem. Começou ele, sua voz carregando uma emoção incomum. Exatamente 1 ano atrás, iniciamos uma busca para confirmar uma suspeita, que Maria e eu poderíamos ser parentes distantes. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Maria, que já conhecia o resultado, sentiu um aperto no peito.
Os testes de DNA finalmente confirmaram, continuou Roberto. Maria e eu compartilhamos um tataravô comum, o que nos torna primos de 4º grau. Aplausos e exclamações encheram o ambiente. Luiz abraçou o irmão, ambos ainda assimilando o que aquilo significava. Mas há mais, disse Roberto, fazendo sinal para que todos se acalmassem. Durante essa pesquisa genealógica, descobrimos algo que nenhum de nós poderia imaginar. Roberto fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Maria, pedindo permissão silenciosa para continuar. Ela assentiu levemente. O pai de Maria, João Benedito Santos, antes de se tornar motorista de ônibus, trabalhou brevemente como motorista particular para minha família, quando eu tinha apenas 5 anos. Encontramos fotos antigas e registros de pagamento. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Em 1976, houve um acidente. O carro em que eu estava com minha mãe derrapou numa curva durante uma tempestade. João Santos, o pai de Maria, conseguiu controlar o veículo, evitando que caíssemos em um barranco. Ele salvou nossas vidas. Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Essa parte da história, descoberta apenas na semana anterior, ainda deixava sem palavras. O destino tem um senso de humor peculiar, continuou Roberto, sua voz embargada. O pai dela salvou minha vida quando eu era criança. Décadas depois, sem saber dessa conexão, ela fez o mesmo. E nos anos entre esses dois eventos, nossas vidas seguiram caminhos tão distintos que pareciam pertencer a mundos diferentes. Joaquim se aproximou da mãe, abraçando-a pelos ombros, enquanto Luísa segurava sua mão com força. Então, hoje não celebramos apenas o futuro brilhante de Joaquim, mas também este círculo incrível que a vida desenhou. Uma história de 2 famílias separadas pelo tempo e circunstâncias, mas conectadas por atos de coragem e bondade. Roberto ergueu sua taça. A João Benedito Santos, que não está mais entre nós, mas cuja coragem vive em sua filha. A Maria Aparecida, que prova todos os dias que heroísmo não tem classe social. E a todos vocês, que fazem parte dessa história extraordinária. Mais tarde, quando o salão já estava quase vazio, Maria encontrou-se na varanda, observando o pôr do sol sobre o mar de Copacabana. Roberto juntou-se a ela, em silêncio contemplativo. No que está pensando? Perguntou ele finalmente. Em como a vida dá voltas, respondeu ela. Meu pai sempre dizia que o bem que fazemos volta para nós. Nunca acreditei realmente nisso. Agora não sei mais. Sua vida mudou tanto em um ano, comentou Roberto. Maria sorriu, olhando para o horizonte onde o sol mergulhava no oceano. Sabe o que é mais curioso? Por fora, sim, tudo mudou. Onde moro, onde trabalho, como as pessoas me tratam. Mas por dentro, continua a mesma Maria de sempre. E é por isso que tudo isso aconteceu, respondeu Roberto. Porque você salvou minha vida sem esperar nada em troca. Porque limpou meu prédio por 7 anos sem jamais mencionar o que fez por mim. Porque sua essência nunca mudou, independente das circunstâncias. Do salão, ouviram as risadas de Joaquim e Luísa, conversando animadamente com os últimos convidados. E agora? Perguntou Roberto. Qual é o próximo capítulo? Maria olhou para seus filhos, fortes, preparados para o mundo, tão diferentes do que ela era na idade deles. Depois para o prédio que agora ajudava a administrar, para pessoas que agora tratavam como igual. E finalmente para Roberto, o homem que conectava todos esses pontos em sua jornada improvável. O próximo capítulo, disse ela, com um sorriso sereno, é viver cada dia sabendo que não importa de onde viemos, mas para onde vamos juntos. E agradecer por cada porta que se abre, por cada vida que tocamos, por cada chance de fazer diferença. Enquanto o céu se tingia de rosa e dourado, Maria sentiu uma paz profunda. O círculo estava completo. O pai que perderá cedo demais havia, de alguma forma, preparado o caminho para tudo isso. E agora, em vez de limpar o chão onde outros pisavam, ela ajudava a construir um caminho onde todos podiam andar de cabeça erguida. Um brinde ao novo começo, sussurrou Roberto, erguendo simbolicamente sua taça vazia. A todos os novos começos, respondeu Maria, e às pessoas invisíveis que, um dia, finalmente são vistas.